Nós estávamos ao vivo, mas não sei o que foi que aconteceu e de repente a tela sumiu tudo. A tela ficou branca e agora eu estou entrando aqui de novo. A nossa convidada, ela já ia entrar quando a tela ficou toda branca. Vamos ver aí. Ju, boa noite. Rosilene. Minha convidada conseguiu entrar. Ruana, você na hora que eu fui abrir aqui para você, a minha tela ficou branca. Vamos tentar de novo. Vamos ver aqui. Não sei o que houve. Boa noite. Vamos lá. E aí? Oi! Eu entrei, né? Então, agora você entrou. Tudo bom, minha querida? Tá tudo bem, graças a Deus. E vocês? Boa, tudo bem, Ainda boa. amigas? Como é que vão ainda, amigas? Isso, indo amigas. Olha só, antes de você entrar, eu ia Eu começar a vi. falar, né, que hoje é uma live diferente, porque assim, eu só falo de endometriose, endometriose, endometriose. Só que hoje a gente vai abordar um tema que faz parte também de quem tem endometriose, né, que é a questão da saúde mental. Então, assim, para as meninas que estão entrando, saúde mental, ó, saúde mental. Para as meninas que Eu... estão entrando, o meu boa noite. É por Tá aí, né, certo. Ruana? Por aí. É tranquilo, tranquilo. A gente vai levar de boa isso. Vamos, olha só, gente, a Ruana tem uma história fantástica, né? Ela é psicóloga e ela cuidou da mãe dela durante 9 anos, que ela vai falar um pouquinho, né, antes da gente começar a nossa conversa. Ela cuidou da mãezinha dela e, com isso, ela tomou uma decisão, né? Ela começou a cuidar de quem cuida. Não é, Ruana? Mais ou menos isso. Eu, a Rosilene, que é a ADM lá do grupo do WhatsApp, estamos também com a Leandra Linhares, que fez parte, ela está de férias, vamos dizer Uhum. assim. Deixa eu ver se tem mais gente aqui do grupo, pessoal chegando. Sejam todos bem-vindos. Eu falo muito, tá, gente? Eu falo Mas muito, isso é então ótimo. o problema é estar do outro lado da cadeira. Aí dá um friozinho na barriga, porque geralmente sou eu que faço o bolo e sirvo, né? Então vamos lá, viu? Então vamos, olha, Desculpa. antes de nada, olha só. Mais uma vez, ô Ruana, quero te agradecer, tá? Muito obrigada por você ter aceito o convite, por A você gente tem que compartilhar. Você vai compartilhar muita coisa boa com a gente, né? Você vai ajudar todo mundo que está aí do outro lado assistindo. Saúde mental realmente é um desafio, né? Para muita gente, acho que para a grande maioria. E assim, muito obrigada de coração. Eu quero que você assim conte um pouquinho, né, da tua história, se apresente, fique à vontade. E as meninas tá? que quiserem, né, o público que está aí, muito obrigada pelo prestígio, né, por estar aqui. Se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar também. E, gente, vamos aproveitar o máximo da Ruana, porque ela tem muita bagagem para compartilhar conosco. Fique à vontade, tá, Tá querida? certo, tá certo. Antes de tudo, agradecer a pessoa que nos uniu, né? É verdade, a nossa amiga Selene, né? Isso, a Selene, juntamente com a Luciana Novaes, que acabou fazendo essa apresentação, nos uniu. Você já foi no meu canal, no Instagram, agora eu estou Sim. retribuindo a visita, com um tema muito peculiar. E antes de mais nada, deixe-me apresentar. Como vocês já viram, meu nome é Ruana, Ruana Labres, sou filha de espanhóis, sou psicóloga,
Sempre atuei na área dos recursos humanos, na área de trabalho, apesar de eu ter uma formação em pós na área da saúde, a outra na área de recursos humanos, e a terceira pós é agora em gerontologia. Por quê? Porque conhecimento não ocupa espaço. Então, e é bom porque a gente estimula a cognição, treina um pouco o estresse, arranca os cabelos, e está sendo mais ou menos assim que eu estou fazendo. E cuidei da minha mãe durante 9 anos, o diagnóstico de Alzheimer, só que antes disso eu já tinha vindo morar com ela, até porque meu pai, ao falecer, ela ficou sozinha, ela não quis se mudar para minha casa, eu me mudei para a casinha dela, no caso, a minha antiga residência. De 2004 até 2010, com um quadro depressivo. Em 2010, após internações consecutivas, ela acabou desenvolvendo o Alzheimer e 2 anos depois veio o diagnóstico. Já estava por aqui eu fiquei, sou filha única, cuidar, só tinha uma opção. A outra não me passou pela cabeça, que seria fazer um encaminhamento, uma internação e etc. Eu resolvi cuidar. Então, mudei minha vida novamente. Por quê? Porque quando a gente toma uma decisão dessa, a gente tem que tomar de corpo e alma. Não é aquilo, eu vou cuidar da minha mãe, mas eu fico com raiva porque eu não posso sair com meus amigos, eu perdi a vida social, eu estou no seu... Não, você cuida. Isso tudo fica para trás. Um dia, talvez, isso volte a acontecer na sua vida, como está acontecendo na minha vida novamente. Minha mãe partiu há 1 ano e 8 meses. Sinto saudade. É uma saudade sem dor. É uma saudade do amor, do carinho, dos momentos que me fizeram rir com ela. A gente riu muito. Tem o canal no YouTube. YouTube Minha Mãe Tem Alzheimer, que tem a identidade visual, que é dessa caneca aqui, né? Vocês podem me achar, porque tem nomes parecidos. E lá eu falo de Alzheimer, de demências. E no Instagram, a partir desse ano, janeiro, eu comecei a falar de outros temas, cuidar de quem cuida. Porque o cuidador precisa rir, precisa ouvir música, precisa fazer exercício, precisa ter conhecimentos para se cuidar. Porque cuidar não é só cuidar da saúde, é cuidar do espírito, cuidar da mente, cuidar da emoção. E trago psicólogos. Ontem foi uma profissional que falou de um assunto interessante. Falo de endometriose, falei de fibromialgia, falei de sei lá quantas coisas que eu não conheço, muita coisa eu não conheço, que eu estou aprendendo com vocês, batendo papo durante 1 hora. E muitos voltam para complementar quando o papo é gostoso. Então vale a pena, eu me divirto. E estou fazendo isso há 1 ano e meio, mais ou menos, com profissionais na área da saúde, com advogados, com convidados que cuidam também na área do Alzheimer. E agora, em junho, eu vou dar uma diminuída nas lives, e em julho eu devo dar uma paradinha de uns 15 dias para recarregar. Como eu disse, eu estou estudando gerontologia, a terceira pós, que já estou no módulo 5, e o negócio tá ficando estranho, está ficando apertado. Eu tenho que... Estou sabendo que está cheia de apostila, cheia de trabalho, cheia de leitura. Cheia, você vai ver só. Aqui, ó. Não estou no fundo, não. Esse mês eu só tenho isso aqui. Muito pouco, quase nada. Nada. Eu tinha que ler isso tudo para fazer um trabalho para entregar amanhã. Consegui concluir, fiz hoje, revisei e só fiz isso, ó. Foi. Não tem mais jeito. Já foi. Né? A mente está trabalhando aí direto, né? O cérebro está todo vapor. Eu preciso dar uma parada assim. Mas o nosso tema, né, de hoje é saúde mental. A gente está numa pandemia, né? Como é que anda essa saúde mental?
Organização Mundial da Saúde diz que não existe uma especificação, uma definição universal do que seja a saúde mental. Eu ia te perguntar, né? Se a saúde mental, né? Qual a definição, o que ela engloba, né? Então, fala aí pra gente. Ela tem muito a ver com os nossos costumes. É estar bem consigo mesmo. A gente pode ter alguma doença, alguma coisa, mas estando tratada, a gente estar bem conosco já é uma saúde mental. Ou seja, como é que eu vou dizer? É saber lidar com as emoções, com o físico e o espírito. E seguir. É muito por aí, muito por aí. E hoje em dia... Está caindo o negócio aqui? Desculpa. E hoje em dia, a gente está numa pandemia há 1 ano e 5 meses. 1 ano e 3 meses. Começou, quer dizer, oficialmente no Brasil começou em março, né? Mas caiu o lápis aqui, deveria ter sido anunciado logo no início do ano, como foi em muitos países, e a gente acabou alastrando essa Covid, essa pandemia, por razões que não me vem ao caso agora, senão seria outro tema, mas que se perdeu muito esse controle inicial, e as pessoas ficaram confinadas. Então, o confinamento causa prejuízo na saúde mental? Você me perguntaria. Eu diria, não necessariamente. Então, vamos fazer uma analogia? Imagina um lago, calmo. Tem um pier, um lago, tem vários barquinhos, né? Flutuando, alguns balançam, outros estão paradinhos, e de repente você vê um virar. Como virou? E aí, o que a gente faz com aquele barco que está virado? Aquele barco que virou, entrou água. Então a gente vai cuidar daquele barco. E esse é o profissional da psicologia ou da psicanálise, dependendo da doença, da onda que o fez virar. É uma analogia que eu estou fazendo. E a gente coloca esse barco de novo na lagoa. Os outros estão quietinhos lá, então, vamos ver. A pandemia chegou, a pandemia é uma tempestade em que balançou alguns barcos, outros nem tanto, ou nada, e uns viraram. Correto? Então, se você estar bem consigo mesmo, estar em equilíbrio, você só vai balançar. Você não vai virar. Não vai virar. Mas se você não está legal, se já tem alguma situação que está incomodando, o teu emocional não está equilibrado, você está com, vamos dizer assim, alguns problemas de ansiedade, depressão, angústia, medos, nessa tempestade, ele vai acabar virando, porque vai entrar água e vai te desequilibrar, tirar você do equilíbrio, desestabilizar, e outra palavra aí qualquer, que daqui a pouco eu vou gaguejar. Então, é mais ou menos isso. Você está recluso. Eu lembro que meu filho chegou, mãe, não vai ter aula durante 15 dias por causa da Covid. Oi? Eu já pensei no financeiro, né? Como 15 dias sem aula? Isso é um absurdo. Passou dever, passou trabalho, fez alguma coisa assim que ele não me ouça, né? E, não, mãe, 15 dias, depois não sei o quê, não sei o quê. Então, ok. Aí passou 15 dias, virou mais 15, depois passou mais 15, virou 3 meses, aí a gente virou o ano naquela festa que não teve de Réveillon, comemorando como se o ano novo, na virada, não ia ter mais pandemia, acabou a Covid. Só que não. Né? Não é assim que funciona. Então, a saúde mental, você pode estar bem, mas pode vir alguma coisa externa que faça você ficar desequilibrado em algum determinado nível. Porque às vezes você pensa que está bem, mas não está. E é por isso que existem profissionais da área da saúde que atuam especificamente nisso.
Tudo bem até aí? Essa analogia eu escutei há uns 10 meses atrás, numa live com o Varela, conversando com outro médico psiquiatra. Isso ficou guardado, porque é exatamente isso. Nós Mas é muito estamos... interessante, engraçado que você foi falando, né? E a gente, na mesma hora, aconteceu isso comigo, eu comecei a montar um quadro mental, né? Isso. De todo o cenário que você... Boa, Exatamente. E os aí a gente papinhos, pega esse aí vem. cenário e aí a gente transporta esse cenário justamente para a situação que a gente está vivendo, né? Então, assim, se a gente consegue manter o nosso equilíbrio, se a gente consegue não sair do eixo, provavelmente a gente vai conseguir manter a nossa saúde mental, né? Vindo Olha, vento, vindo uma onda, a gente vai conseguir. É mais ou sim, menos por aí. E por aí é que aí. tá, é você ter uma estratégia para você lidar com essas emoções e você saber controlar, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E aí entra até, inclusive, o papel do profissional, né? Da Isso, psicologia, né? correto. Você está mentalmente saudável. Agora, vamos lá, vamos fazer um outro tipo de raciocínio. Então, para eu estar saudável, eu não posso ter ansiedade, não posso ter tristeza, não posso ter medos? Eu não disse isso em nenhum momento, tá? Porque tudo isso são sentimentos que o ser humano vai ter. O animal tem medo. Ele também fica ansioso quando vê a coleira, faz aquela festa, também fica Balança o triste. rabo, né? Você vê que ele está demonstrando ali, né? Ele está animado, que sabe que ele vai sair, que ele vai para a rua, ou o dono chegou, né? Mais ou menos por aí. Então, a ansiedade, o estresse, a depressão, a tristeza prolongada, os medos fazem parte do ser humano, com certeza. Como identificar? Leandra já começou aqui, ó. Identificar algo negativo na nossa saúde Na mental. É saúde muito mental. simples. Você percebe que não tem algo legal. Você perde o sono. Você fica pensando na mesma coisa o tempo todo. Não consegue Você não desligar, consegue né? ir. Não consegue mais fazer suas tarefas do dia a dia. Suas tarefas do dia a dia são prejudicadas. Aconteceu isso, opa, sinal de alerta. Ou seja, por exemplo, eu estou estudando, eu não consigo me concentrar porque sempre tem alguma coisa que me distraia, sempre meu pensamento vai para algum lugar, sempre pronto, já é algum sinal que tem alguma coisa errada. Você está o quê? Você está ansioso por alguma situação? O que é a ansiedade em si? Alguém sabe me dizer o que é a ansiedade em si? Ansiedade é o medo, é a expectativa do futuro. Então, a angústia é do passado, de algo que aconteceu no passado. Mas ficar ansioso não é legal? Não, não é isso. Por exemplo, vou fazer 15 aninhos, vou ter uma festa de 15 anos e vou dançar a primeira dança do baile com aquele garotinho da escola que eu estou muito afim, e eu vou treinar, e vai criando aquela expectativa, aquela ansiedade, aquela situação toda de que, ai meu Deus, se eu errar o passo, se meu vestido rasgar, se eu engordar e não caber mais a roupa, e se ele não vier, a Globo está me perdendo. O que vai acontecer? Eu O não vou que nem vai conseguir acontecer? dormir, né? Porque a gente deita e começa a pensar como vai ser a festa, como é que ele vai estar, como é que eu vou estar, como é que todo mundo vai me ver. É normal. Antigamente era câmera, né, de filme. Se o filme queimar, não vou ter nenhuma foto desse momento. Quer dizer, é normal. Provas. Quem não lembra das provas? Daquele professor terrível, que era um critério
CRI da escola, que separava a gente, uma cadeira assim, uma cadeira não, e ele sentava na mesa lá na frente, com óculos escuros, o jornal na mão, e só ficava olhando se a gente estava colando. Você tinha que estudar, 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 e na hora dava aquele branco. Mas depois que você fez a prova, depois que você dançou com o seu gatinho na sua festa de 15 anos, depois que resolveu aquela situação, a ansiedade passa. E vamos para a próxima, fila andou. Não é isso mesmo? É verdade. Então, eu acho que, não te cortando, eu acho que só começa a ser realmente algo negativo e prejudicial para a nossa saúde mental, né? Como a nossa convidada aí perguntou, até quando começa a causar, digamos assim, efeitos físicos, né? dificuldade. No nosso organismo, Também. a ponto de você passar mal e ter que ir para um hospital, A ter que tomar um ansiedade, medicamento, né? a ansiedade, quando você começa a não conseguir realizar suas tarefas do dia a dia, isso já está te prejudicando. Aí você vai ter um mal-estar, você vai ter dores de estômago, problemas lá com o número 2, né? Diarreia, vamos dizer assim, você vai ter dor de cabeça, você não vai conseguir dormir, você vai ter crises de choro, você vai ter tudo isso porque o corpo humano somatiza. Ponto. E ainda bem que o corpo somatiza em alguns casos, porque são válvulas de escape. Mas o problema é quando você corre para o álcool ou para as drogas, para amenizar aquela situação, quando já é um transtorno. Quando você tem situações tais que te geram ansiedade em extremo, te levam ao pânico, que é diferente da depressão. A depressão, ela vem de uma tristeza profunda, de um medo. Aí gera isso. E vamos ver um exemplo. Uma viuvez, né? A pessoa fica viúva e a saudade é muito grande, aquele luto não é muito bem correspondido, e fica na lamentação e tudo mais, aquela tristeza vai crescendo, 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 e quando você se vê, você está num quadro depressivo, por uma grande perda. Porque hoje em dia você perder um emprego não está fácil, já está difícil de conseguir. Perder, então, nem se fala. Aí o que acontece? Você passa por um luto também, porque o luto não é só de morte. Luto também é uma perda. Você fica no primeiro momento sem acreditar, depois você fica pau da vida. Pô, mas aquele emprego pagava mal mesmo, eu vou conseguir outro lugar, esse negócio é um absurdo, o cara era muito exigente, eu trabalhava de 8 às 11 da noite, e você vem. E aí, depois você começa a tentar negociar. Ah, mas se eu tivesse feito assim, eu tivesse feito assado, se eu tivesse não respondido, né? Você tenta negociar com Deus também. Poxa, meu Deus, se você conseguir um novo emprego para mim rapidinho, eu prometo. E começa todas essas fases até que você chega ao quê? Numa depressão ou não. Você não precisa passar pelas 5 fases. Pode chegar à quarta, que é a depressão, que a Liana está colocando. A depressão é uma tristeza prolongada, sim. É prolongada e muito profunda, né? Você vive Mas não é realmente um luto, seja ele a morte de um ente querido, né? A perda de, como você está falando, de um emprego, né? Às vezes até mesmo uma decepção. Correto. Tem e até que você chega várias questões, né? Que podem nos deixar com esse sentimento de perda muito profunda, né? E você para pensar, vamos lá, eu cuidei da minha mãe. Minha mãe com 92 anos, já com Alzheimer, já na fase terminal, acamada, com internações repetitivas, aí ela veio a falecer. E lógico que eu passei pelo luto, como todos nós passamos um dia e iremos passar, quem ainda não teve essa vivência de luto de morte.
E no primeiro momento foi, não acredito, ela estava bem, ia receber alta, ela ia sair, ia voltar para casa, eu ia cuidar dela. Meu Deus, o que, que aconteceu? E pomba, os médicos erraram, aquele hospital era uma deficiente, né? A gente tem que substituir as palavras. Era deficiente, aquele médico não deu atenção devida, eu deveria ter ficado lá, e fico com raiva, e fico chateada, e depois eu começo a negociar, poxa, Deus, podia ter liberado, quer dizer, não sei o e vem, se eu deixo chegar a depressão, a minha tristeza chegar a uma depressão, eu não teria me movimentado, o que eu fiz depois que ela partiu, que são os canais, que foram uma válvula de escape para mim, de passar o conhecimento e não guardar. E aí vem a aceitação. Meu Deus, imagine minha mãe com 93 anos, porque esse ano passado teria feito 93, esse ano, 93, ela com Covid, com problemas respiratórios, eu não ia poder ficar com ela no hospital, nem como acompanhante. Ela ia ficar sozinha, demenciada, mais confusa, não poderia fazer um monte de outras coisas. Eu não estou dando graças a Deus que ela faleceu, não, gente. A parte da aceitação é você olhar com outro olhar o que aconteceu. Uhum. E aceitar que a morte foi o momento certo para aquela pessoa. E não para você, porque não é a gente que decide. Esse poder de decisão não cabe a nós. Bem, se a gente não for nenhum assassino, né? Então, cabe, e nem assim cabe ao assassino, porque só vai morrer se Deus permitir. E aí, se para com tudo isso e vê, você está confinado, surge a ansiedade, porque eu não posso fazer isso, pode ser aquilo, se eu pegar Covid, meu Deus do céu, se eu levar Covid para dentro de casa, e se eu perder meu emprego, e se minha renda financeira cair, quer dizer, essa ansiedade não é só por causa de uma coisa, é um leque de situações. Ainda tem a questão se eu perder alguém com a doença também, né? Porque a gente sabe que tem gente que perdeu aí quase a família toda, né? É o mais comum que tem acontecido. E aí você para ver. Faleceu, perdi o emprego, não tem dinheiro para pagar meu aluguel, para botar um prato de comida, e vem uma tristeza que eu não estou conseguindo, e essa tristeza vai se prolongando e entra numa depressão. Mas lembra do barquinho que eu falei ali? Então, se esse barquinho ele está estável antes da tempestade, ele vai balançar. Ele vai balançar como todos nós balançarmos durante a pandemia, em algum nível, seja emocionalmente, financeiro, a nível de trabalho, famílias juntas brigando, casamentos foram desfeitos, certo? Porque não podiam ter contatos de visitar a avó ali, e o marido dentro de casa perturbando, ou a esposa vice-versa, e os filhos ali. Então, se você não tiver com aquele barquinho equilibrado, uma saúde mental mais ou menos ok, não ser uma pessoa propensa a essa, porque tem pessoas que são ansiosas por natureza, são pessoas negativas por natureza que desenvolvem depressão com um X, né? Vai acontecer, mas pode acontecer com a pandemia ou não. Então, você vai perguntar para mim assim, então, Ana, a pessoa que está em confinamento tem condições de desenvolver mais esses sintomas do que aquele que está sendo obrigado a trabalhar? Não, igual. Porque o cara que está indo trabalhar, ele está correndo um risco. E ele está preocupado também de pegar essa pandemia, de pegar essa Covid e de levar isso para casa, então depois não conseguir mais ter a sua rentabilidade, de sustentar a sua família e etc. E o cara que está dentro de casa, poxa, eu não consigo sair para trabalhar porque meu
as lojas estão fechadas, eu sou balconista, eu sou camelô de praia, como tem o Daniel que me segue lá na minha página. E como é que eu vou fazer? O cara vai tentar se virar. Vai tentar se virar. Se ele ficar em casa parado, pensando nisso, vai faltar comida. Ele tem que se virar, honestamente falando. Né? E o medo aparece aí muito. O medo, ele tem que ter uma dosagem que faça você se mexer. Vamos lá no passado, ali, naquela época das cavernas. Não é da minha época, não, nem da sua, mas as cavernas. O cara tinha que ter um movimento para comer. Às vezes ele ficava 4, 5 dias sem alimento, e ele ia caçar. Aí conseguia a caça. Levava para a caverna. Certo? Aí aparecia quem? Um urso, um leão, uma tribo contrária. Para quê? Para pegar a sua caça. Existia um medo de ser o quê? Furtado, roubado, morto, por causa de uma caça, por causa da fome. Ou você fazia duas coisas. Ou o medo ia te paralisar, consequentemente, já era. 3, né? Ou você fugia e largava a caça, para eles não irem atrás de você, ou você enfrentava. E matava o inimigo e tinha mais caça. Ou lutava ou fugia. Lutar ou fugir. Isso aí libera a adrenalina, né? O nossos sistema de fuga. Então, isso tudo é parte. Você se sentir triste por alguma situação, solidário com alguma situação, está tudo dentro do nível. O problema é tudo o excesso. O excesso que é o problema. Uma participante aqui, a Mena, ela está falando, está elogiando, né, o assunto, a live, muito bom, bastante interessante. Eu sou muito ansiosa. Eu sou impulsiva. Pelo menos é o que falam para mim. Ué, não é possível. Quando você fala que vai fazer, eu já vi que você já fez. Desculpa. Fazer o quê, né? Desculpa, gente, eu sou impulsiva. Ô, Ruana, deixa eu te fazer uma pergunta, não cortando o teu raciocínio, que acho que você pode até agregar. A gente escuta, né? Mas eu, particularmente, eu não tenho acesso, não tive nenhum acesso a dados mesmo, dados verídicos, né? Reais. A gente escuta assim, que durante esse período de pandemia, os números, né, de casos de depressão, de pânico, de transtorno generalizado de ansiedade, de arritmia cardíaca, de insônia, também de suicídio. Você acredita, ou você teve acesso a essa informação? Se isso realmente houve esse aumento, isso é real, ou isso é só, às vezes, alguns comentários? Se você teve, queria que você falasse para a gente se você teve, né, acesso a esse tipo de informação, não. Ou se talvez isso realmente pode ter acontecido, mesmo que você não tenha tido acesso a esse tipo de informação. Qual a leitura que você faz desse período, né, dentro de todo o conhecimento, da experiência que você tem trabalhando com essa questão da saúde mental? Dados não tive, tá? Até porque não fui em busca. Mas, como psicóloga e conheço outros profissionais da área, o nível de suicídio aumentou, com certeza. As crises de ansiedade, depressivas, também devem ter aumentado, porque o suicida vem de uma depressão, geralmente. Ai, coceira. E porque é uma coisa prolongada, você tem medo quando de ficar doente e ter que procurar um serviço. Então você não vai por esse medo. Não, porque se eu for para o hospital, eu posso pegar Covid. Mas se você não for no hospital, você pode ter um troço também.
né? Então, esse medo de ficar doente, de morrer, é muito comum. Mas eu sei que o número de casos de suicídio aumentaram através de uma outra profissional que eu tenho contato, né? Também psicóloga que faz atendimento online, e a gente conversa muito. E eu acredito também que essas outras fobias também tenham sido tendo um percentual, um índice maior, mas eu não tenho como Aumentado, falar de né? número, não tenho como passar nada disso, porque realmente eu não fui em busca. Não, não sei, desconheço. Uhum. Certo? Agora, o que você pode fazer para melhorar um pouquinho essa sua saúde mental dentro de um nosso ambiente que nós vivemos outro dia, né? É a mesma coisa que eu falo para o pessoal que me segue, que cuida. Planejamento. Planejar, fazer uma rotina. Gerar o seu tempo. Ter uma hora certa para acordar, uma hora certa para se alimentar, uma hora certa para fazer alguma outra atividade, de preferência, manter o corpo em movimento, fazer uma atividade física. Gente, se vocês soubessem que a atividade física, ele melhora tudo, Sim. tudo. E se for somado com a alimentação, melhora mais ainda. Melhor ainda, né? É verdade. Então, você está ansioso, está com medo, está depressivo, está angustiado, ou está com qualquer outro sintoma que está lhe incomodando a ponto de que está interrompendo a sua concentração para fazer suas tarefas do dia a dia, comece a fazer uma caminhada. Ah, não dá para ir para a rua, não dá para ir para a praia, não dá. Bem, não dava. Agora está dando alguns espaços. Se dá para fazer isso dentro de casa, ou se mora em prédio, se tem um espaço aberto para isso. Você pode fazer no quarteirão. Em vez de você andar aquele passinho e parar para cumprimentar todo mundo, você vai reto. Até porque não dá para cumprimentar todo mundo. Dance. Dance. Põe música. Dança. Pega uma cadeira, coloca no meio da sala, senta, levanta, coloca o pé em cima da cadeira, pega um cabo de vassoura, faz esse Fazer movimento de levantar. alongamento, né? Com o cabo da vassoura. Tem tanto exercício que pode fazer, pode ser feito. Faz exercício. Você vai liberar um monte de hormônios gostosos, vão estar mexendo. E tenta mudar a sua alimentação também. Pare de comer um monte de coisa que você manda entregar em casa, né? iFood. E aí, você faz um monte de coisa. Mas é verdade. Ó, pegando esse gancho, né? Como eu falei lá no início da live, né? Hoje o assunto não é endometriose, mas isso tudo que a Ruana está falando, né? Tem a ver também, ajuda não só o ser humano, né? De um modo em geral, mas ajuda também as meninas que têm endometriose. Algumas me mandaram mensagens agradecendo o tema, né, de hoje, dessa live. E realmente a alimentação e a atividade física, né, fazem milagres na nossa vida. Eu sempre falo isso. A gente produz, eu não sei tanto quanto você, mas a gente sabe que quando a gente está praticando atividade física, pelo menos endorfina, eu sei que o corpo produz, né? E dá aquela sensação de bem-estar, de leveza, né? Em vez de você comer um chocolate, né? Você passa por um exercício físico, apesar que eu prefiro chocolate, mas Todo mundo, a né? gente todo mundo. Mas vamos lá. Sono. Procure dormir melhor. Tome um chá calmante, use um óleo essencial. A gente vai ter live de novo com aromaterapia, que você pode ter um aroma dentro do quarto, se desliga dos celulares, da TV, faz um relaxamento, né? Tem o yoga antes, que você pode fazer para ter uma noite tranquila. Não se entupa com remédios tarja preta.
tanta coisa que você pode fazer antes. Você pode ter um momento de lazer, que é um momento que você desliga, né? Vai ver um filme, vai ver um livro, vai jogar, vai brincar com seu filho, vai jogar damas, vai jogar... Quer dizer, tira o estresse da sua vida. Viu que vai explodir? Vai beber água. Vai lá, bebe uma água. Devagar, não é? Vai, bebe. Procura ajuda de um terapeuta. Todo mundo está atendendo online agora, até os médicos. Você pode fazer tudo isso, né? Então, esporte, alimentação, sono, lazer, ajuda terapeuta, relacionamentos interpessoais, ou seja, pegar o telefone, conversar com alguém. Gente, namorar é a melhor coisa do mundo, vai beijar na boca. Isso aí libera um monte de coisa gostosa no corpo, até ajuda a emagrecer se bobear. Então, faça, é muito bom, gente. Ah, mas eu tô sozinha, isso é outra live, então esquece. Então, Olha, gente, a olha a gente... receita aí, hein? A fórmula para a gente ter saúde mental. Olha só quanta coisa a gente pode fazer. E beijar na boca é uma delas. A gente fala, começa por aí, tá? Aí, o que acontece? Só para reforçar, tudo isso é importante no dia a dia. Ah, mas eu já tenho, sei lá, 70 anos, 40 anos, 20, não reclamo. Não dá para fazer exercício. Faça o que você pode fazer no seu limite. Eu comecei tirando o açúcar do meu café, graças a Lana, né, uma amiga minha que está se formando em nutrição e ela fala muito sobre isso. Eu tomo café sem açúcar há anos. Tudo que eu tomo é sem açúcar, tudo. Minha limonada é sem açúcar, tudo mais. E ela deu um exemplo muito grande, muito bom. Vem cá, você põe açúcar na cerveja? Não. E ela não é amarga? É. E você não toma? Tomo. Então por que você não pode tomar os sucos sem açúcar, o café sem açúcar? Eu falei, fui desafiada. Eu já tomava limonada sem açúcar. Ó, já tomo chá suco sem açúcar. de abacaxi sem açúcar. Esse eu acho que é um pouquinho mais desafiador, mas eu estou no café há 2 meses sem açúcar. Mas é bom, e eu tomo tudo sem açúcar. E eu estou há 5 semanas sem beber álcool. Eu estou limpando o meu corpo. Por quê? Porque eu preciso me cuidar para poder cuidar. E eu tenho que dar o exemplo que eu estou me cuidando também. Porque falar, você vai numa nutricionista que pesa 180 quilos? De jeito nenhum, né? Vai confiar num instrutor. Você vai confiar num instrutor que fica sentado e falando para você fazer aqueles exercícios e você está vendo que ele está ali só no celular? É verdade. Então, você, para se espelhar naquele profissional, o profissional tem que fazer junto, tem que estar fazendo. Isso é importante, tá? E eu queria só voltar um negócio sobre a depressão, se me permite, já que a gente foi mudando um pouquinho de rumo. Não, eu estou achando ótimo. Como é que quais são os sintomas da depressão? Porque a Leandra perguntou lá e eu falei algumas coisas, mas não falei todas. O seu humor cai. Você se torna uma pessoa triste, se sente vazio, tem aquele vazio persistente. Nada te alegra. Você tem um luto, um pessimismo que não vai dar certo, você é uma pessoa irritada, fica com um sentimento de culpa, de desamparo, de inutilidade. Você perde o interesse para fazer as coisas do dia a dia, não quer fazer atividade, perde o hobby, aquilo que você gostava de fazer não te atrai mais.
você tem Perde-se fadiga, até o tem sorriso, né, energia, Ruana? Perde-se até o e sorriso. você tem um cansaço, uma indisposição frequente, nada te Uhum. anima, você se sente obrigada a sair de uma cama, a tomar banho, a se alimentar. Tudo é muito complicado. Seu sono é prejudicado, seu apetite diminui. Isso tudo são sinais de depressão. Você perde o interesse até de beijar na boca e se isola. Isso é uma tristeza profunda que se tornou uma depressão. Tratamento medicamentoso, terapia e remédio. Psiquiatra, psicólogo não passa medicamentos. Então, você está numa terapia com psicólogo, você tem a medicação psiquiátrica, que você vai lá de uma vez no mês, de 2 em 2 meses, para ver como é que está. Você faz todo esse levantamento e terapia. Não tem como. Senão você vai ficar prostrado até que um dia acabou o dia. E isso te leva a uma doença psiquiátrica crônica, que é a depressão. Tem até, eu anotei aqui, tem até CID, é o 10-F33. Depressão é uma doença psiquiátrica crônica que tem os sintomas de tristeza profunda, com perda de interesse, ausência de ânimo, oscilações de humor. E é confundida, às vezes, com ansiedade. Mas é tudo isso que eu falei agora, que são as características. Você Tá? pode repetir o E CID para a gente, Ruana? O CID da CID, depressão? CID 10-F33. Isso aí eu fui pesquisar hoje para poder sair bem na fita. Isso é importante, é uma informação bem relevante. Né? E aí, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma curiosidade, porque a saúde mental é basicamente isso, né? Que eu tentei resumir bem para vocês, falando dos transtornos principais. E, como eu digo, vamos que vamos. Alguém tem pergunta? Se tiver, bola para Podem frente. mandar, gente. Nós temos ainda 15 minutinhos, fiquem à vontade. Ô, Ruana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do tratamento da depressão, né? Que ele é com terapia e é medicamentoso. Então, você tem aí a união de dois profissionais, né, para ajudar no caso da depressão. E Isso. os outros, digamos assim, outras questões que a gente conversou também, como, por exemplo, a Terapia. ansiedade, dependendo, Terapia. mas dependendo também do grau, do nível, também entra um tratamento Sim, medicamentoso, né? porque a ansiedade, se ela virar em um transtorno de ansiedade, você precisa, sim, de um tratamento de terapia. Não tem como fugir. Uhum. Não tem Uma como. coisa. Para evitar que tudo isso aconteça, faça aquilo tudo que eu estava falando. Faça exercícios, muda a alimentação, tire um momento só para você, procure dormir bem, converse com as pessoas que você ama, não se isole, e assim por diante. E procure um terapeuta, gente. Não é vergonha nenhuma. É porque o Já que que fui acontece? época. Muitas pessoas acabam tendo preconceito, né? Ah, eu não vou procurar um psiquiatra, eu não sou maluca, né? A gente escuta muito isso, né? Não quero que ninguém saiba que eu estou tomando um antidepressivo, não quero que ninguém saiba que eu estou fazendo terapia, porque vão falar que eu sou louca. Loucura é não procurar, né? Loucura é você não procurar ajuda, né? Porque você vai entrar num ciclo. Quando você está com uma dor no estômago, um sintoma físico, você não procura um médico. Sim, é a Um é mesma médico coisa. físico e outro é médico mental. Mas eu acho que é Saúde, muito tudo essa é questão. Eu acho que é muito essa questão mesmo de preconceito, sabe? Porque é uma questão até cultural, né? Porque a psiquiatra só cuida de maluco.
A Mena está fazendo um comentário aí. Foi tudo esclarecedor, realmente. E de uma forma tão simples, né? De uma forma tão fácil da gente entender. Tem uma questão também que eu acho que, de repente, a gente escuta muito, né, também falar, da questão da respiração, né, Ruana? Sim. Você A gente saber não sabe respirar. respirar. A gente não sabe respirar. Não Então, dá uma sabemos. dica aí pra gente, né? Porque eu leio, eu já ouvi muita coisa aí que a gente não sabe respirar. E a respiração, em momentos de pânico, de ansiedade, de estresse, pode ser uma grande aliada nossa, né? Respire e pense, né? Você respira fundo, enche o estômago aqui embaixo. Não é aqui o peito, você tem que encher aqui embaixo. Estou falando que o negócio está bravo. Você vai, respira fundo, lentamente, com o nariz e solta com a boca. E você vai relaxando. Né? Então, enche aqui, né? Digamos assim, aqui na boca do estômago. Na boca do estômago. Você quer encher aqui primeiro para encher o resto. Como é que você vai encher primeiro aqui em cima sem encher embaixo? Então, e solta pela boca lentamente. Se você fizer isso várias vezes ao dia, você está oxigenando até o seu próprio cérebro, o próprio sangue, trazendo oxigênio puro, né? Então, é uma maneira de equilibrar, de sair do estresse. A Lianda está colocando que a respiração ajuda a controlar a crise de ansiedade e pânico. Sim. E eu vou aproveitar que ela colocou isso. Eu tive uma única vez na minha vida, desconfio que foram duas, mas eu não tenho certeza, de uma crise de ansiedade. Eu também já tive. E aí vamos comparar o que eu senti com o que você sentiu? Sim, vamos. Para aparecer a crise de ansiedade foi algo muito terrível que a gente temia que fosse acontecer, aquela ansiedade toda da expectativa do futuro, que acabou acontecendo, se tornou real e aquilo impactou. Ao impactar, o que aconteceu? Chegou a crise da ansiedade. A primeira coisa que falta é o ar, o choro, tentando respirar e chorar ao mesmo tempo, suar, ficar gelado, as mãos úmidas, a musculatura fraqueja. Eu tive, Você inclusive, vai ao dormência na boca e dormência nas mãos. Dificuldade para locomover, para andar. Essa questão do calafrio, né? Isso. Você vai ao chão. A musculatura te congela. A ansiedade, o medo é tão grande que você paralisa. E com isso, o que foi que aconteceu? Eu lembrei de respirar. Chorando. E aquilo piorando, 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 tremendo, frio, muito frio. Dá um gelo, o corpo parece que o sangue todo fez assim, chum. Para onde foi meu sangue? Não tinha como controlar. Como eu batia queixo? Então, o que acontece? Respirar. Eu comecei o quê? E aquilo foi estabilizando, calma, pensamento positivo, porque parecia um ataque cardíaco, porque o coração foi. O coração aqui, uma pressão uma dor aqui. Direto, uma pressão, uma dor muito forte. Calma, calma. Fica no chão, procura uma posição confortável e vai respirando. Não sei quanto tempo passou. Desculpa, o telefone aqui. Depois eu ligo. O que acontece? Eu procurei essa posição confortável, fui respirando e fui me acalmando. Uhum. Eu lembro que tempo, né?
Ô, Luana, tem Muito um tempo. tempo, né? E esse tempo de 30 minutos, 40 parece que vai ser a vida inteira, que nunca vai Olha, passar. eu consegui engatinhar até o sofá, eu me levantei, sentei no sofá Uhum. e a pessoa está insistindo, vocês me desculpem, eu vou falar com ela depois. E aí, o que que Eu já acontece? A recebi gente 2 ligações também e eu recusei aqui. Daqui a pouco eu ligo. precisa, mas a pessoa deve estar aflita. Bem, o que que acontece? Quando eu comecei a me estabilizar, eu levantei, fui beber uma água, né? Uhum. Fui tomar um banho, eu estava suando, trocar de roupa, tudo mais, que o cabelo ficou molhado, ficou lambido, e fui deitar. Depois é que comecei a voltar à etapa normal. É horrível quando isso acontece. Graças a Deus foi É. uma única. E, e quando eu começo a perceber que alguma coisa de estranha vai acontecer, eu já tento me reequilibrar, fazer alguma coisa, porque eu não quero sentir aquilo tudo de novo. A E uma mesma coisa muito. coisa eu digo. Há Pois é, pouco, pode falar. sim, eu ia falar que quando também, né, acontece do meu, que a gente passa a conhecer mais o nosso corpo, né? Então, quando eu Isso. percebo que algum sinalzinho desses, né, tá querendo dar o ar da graça, aí eu já vou tomando as minhas medidas, né? Cada um ser as suas, né? Do seu jeitinho. Então, cada um do seu jeito, a gente começa logo a combater, né? Para que a coisa não evolua e você não fique, porque é uma sensação desesperadora. Parece que o ar vai faltar e que a gente vai morrer sem ar. E, logicamente, que eu fui procurar ajuda depois, porque eu precisei de terapia, precisei me reequilibrar, porque o meu barquinho Uhum. tinha virado. É. Meu barquinho tinha virado. Uma situação interessante, que eu acho que dá tempo de falar, é que quando você está num período de luto, tá? Foi o que eu fiz, no caso, você está vivendo todo aquele período de luto-morte ou luto de perda de relacionamento, de trabalho, coisa. Uhum. Eu vi um exemplo uma vez de uma senhora que ficou viúva jovem, né? E que ela se associou a outras viúvas jovens, formaram um grupo de apoio para ajudar outras viúvas não tão jovens. Olha. E ajuda a sair do luto. O que eu fiz foi manter o canal Minha Mãe Tem Alzheimer, mudando totalmente o foco, porque eu não tinha mais a minha mãe para filmar, falando do Alzheimer, convidando profissionais e me unindo a esses profissionais para fazer um trabalho de doação, de informação, de troca. E isso me ajudou a sair. Me ajudou a sair também relacionamentos interpessoais com outras pessoas também ligados ao grupo de Alzheimer. Eu já tinha um grupo do WhatsApp, Amigos no Alzheimer na época, mas que a gente criou ADMs, foi crescendo, foi desenvolvendo, isso foi tomando, quer dizer, o problema do outro, né, a situação que o outro estava passando, eu sabia a resposta, ou pelo menos tinha uma orientação para dar, porque a gente não sabe tudo. E aquilo foi ajudando. Ter contato com pessoas, com amigos, com a pessoa que me ligou entrou agora na live. Tudo bem, meu amor? Depois a gente conversa, tá, Rosângela? Eu te ligo de Oi, volta. Rosângela. Ela está aqui, está ao vivo. Por isso que eu não te atendi, meu anjo, tá? É uma grande amiga, uma pessoa assim que eu acho que se você falar para ela, estou precisando de qualquer coisa, ela tira.
Ela tira do corpo, da boca, de casa e te dá. Pessoa com um coração magnífico, tá? Generosa, né? Muito generosa. É uma senhora muito generosa. E aí, o que acontece? Acontece que esse também é um meio, você ajudar. Tem associações religiosas, tem as vovós que fazem bordados e fazem roupinhas para bebês. Né? Fiquei viúva, o que eu vou fazer da minha vida? Vou ficar sentada vendo TV? Vou ficar deitada, dormindo? Não. Tem associações que recolhem bolsas de alimento, que vão visitar outras pessoas, independente da religião, da crença. Sim. Você não precisa estar ligada a uma religião, você pode estar ligada a uma associação, né? Que ajude a recolher roupas no inverno para as pessoas mais carentes, bolsas de alimento. Você sabe costurar, sabe fazer tricô, sabe fazer alguma coisa? Ali é uma oportunidade para você se sentir útil. Gente, eu estou sendo útil. Isso afasta a depressão, afasta a ansiedade, afasta um monte de coisa. Não é a total cura, mas quando você perceber, pegando você está tomando chá da vida. Nisso que você está falando, já tem algum tempo, mais ou menos um ano e pouco, eu li um artigo numa revista, no consultório, eu nem lembro qual foi a revista, mas eu achei, me chamou muita atenção, porque o artigo falava que quando a gente pratica o bem, quando a gente ajuda o nosso próximo, quando a gente se envolve em questões sociais, o nosso Sim. cérebro, parece que tem alguma área do nosso cérebro que é ativada e que nos dá uma sensação muito boa. Eu agora não vou saber, né, cientificamente explicar, mas o artigo falava que você, né, ser generoso, você praticar, o dar, você dar de si, mexe com alguma parte do nosso cérebro. Olha, nós temos sentimentos negativos dentro de nós. A fofoca, a inveja. Não existe inveja branca, gente. Inveja é inveja. É inveja. Não existe. É inveja. Nossa! Como ela emagreceu, meu Deus do céu! O que será que ela está fazendo? Olha aí. Pô, que legal! Ela emagreceu pra caraca! Que show! Vou lá ver com ela se ela está com algum tratamento, está com... Sentiram a diferença? É muito por aí. E, tá vendo? Te falei. Mal separou, já está com uma gatinha de 18 anos. Agora, se fosse ela, hein, que tivesse com um gatinho de 18, tudo que você fala com um tom de crítica é negativo. E tudo que você fala, faz e pensa com negatividade, volta. A lei do retorno. Ah, mas eu tenho que ser 100% legal o tempo todo? Não, é impossível. Você não se chama Jesus Cristo. Mas você tem o poder de escolher. O poder de pensar antes de fazer e de falar. Isso já diminui 85% da situação. Diminui tranquilamente, porque tudo volta. Tá? Inveja, ciúmes, dependendo do nível, né? Porque tem o ciúmes que é gostosinho da gente sentir, né? Nós mulheres, é complicado, mas a gente fica até vaidosa. Passou daquele ponto, já incomoda. Então, tudo que incomoda, tudo que é em excesso, fala, não guarde. Porque a pessoa vai estar achando que está agradando e está, ó. É bem, né, por aí mesmo. Mas em outro momento. Mas olha, eu acho que essa questão, esse assunto, né, esse tema que a gente está conversando, ele é um tema para se ter diversas lives, para se ter diversas rodas de conversa,
Porque Rodas é de a conversa. nossa vida, né? É a gente, é a nossa Sim, essência, com certeza. A né? gente precisa olhar para o mundo com um olhar mais positivo, sabe? Você vê pessoas, gente, que é uma coisa mais absurda que existe no mundo. Você achar uma carteira com dinheiro dentro do ônibus e devolver. Sai até no manchete de jornal, você aparece até em televisão. Onde é que está o absurdo nisso, se isso é o correto? Exatamente. É porque É, aí a gente já vai entrar numa outra seara de uma outra live, né? Porque, quer dizer, infelizmente, a gente está vivendo num período assim que parece que não tem mais o certo, não tem mais o errado. O que você tem que fazer aquilo que você acha que tem que fazer. essa As questão coisas de moral, tá questão bem de moral, complicado, né? Tá meio nebuloso. você fica, por que as pessoas estão com medo de ajudar outras pessoas no meio da rua? Por que a gente vira a cara diante de uma situação que eu acho que eu não posso fazer nada? Às vezes você não pode fazer nada, mas ao parar para dar uma atenção, será que você já não está fazendo alguma coisa? Sim, Você não vai sim. abraçar, não vai É porque tocar, até porque é proibido, mas criou-se quantas também, né, uma cultura de que você só está ajudando uma pessoa se você ajudar com dinheiro. não, E não, e a não, não. ajuda, ela vai muito, muito, muito além, né, da questão E financeira. quantas velhinhas ficaram sozinhas nos seus apartamentos por causa da Covid? Você já bateu na porta da sua vizinha e falou para ela, fulana, eu estou indo na rua comprar pão na padaria, você está precisando de alguma coisa? Ela é área de risco, lembra que os velhinhos eram área de risco? Quantas vezes você fez Uhum. isso? Vai cair tua mão para você carregar um pacote de pão e entregar? Não vai, gente. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos pintado nas paredes do viaduto, se eu não me engano, lá no Caju, gentileza gera gentileza. E era um homem, que agora eu não lembro o nome dele, ele vai me desculpar, já é falecido, mas que ele andava, ele só tinha uma muda de roupa e sempre tinha uma rosa na mão e ele ofertava para as pessoas. E ele nunca passou fome, nunca lhe faltou um teto para dormir naquela noite. E ele gerava gentileza e recebia gentileza de volta. Ele morreu bem velhinho aqui no Rio, e é patrimônio cultural, todas as pinturas que ele fez lá no viaduto, perto do cemitério, perto da rodoviária, aqui no Rio de Janeiro, gentileza gera gentileza. Eu tenho uma Gentileza. camiseta também, né? e, e diziam que ele era um profeta. Se era um profeta, eu não sei, mas que era um homem bom, com certeza. Bom Né? e sábio, né? Sim, sim, sim. E de louco Amor não não tem nada. custa dinheiro, né? Eu sempre falo, Não, amor não custa dinheiro. Então a gente pode dar amor, né, para as pessoas e o amor a gente dá ouvindo, né? É, é, às vezes mandando uma mensagem, se colocando à disposição, né? sim. Para alguma coisa que a pessoa precise. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu acho que é por Sim. aí mesmo. Isso Isso é não é saúde saúde mental mental? também, Isso é saúde não é? mental também. É saúde mental. Né? Você olhar com o lado positivo, você não se fechar para a vida, você não se deixar se perdoar, e assim por diante. Isso aí dá vários, vários, vários. Eu estou tentando achar uma pessoa maravilhosa há mais de um ano para falar sobre perdão. E eu estou quase conseguindo ela. Ela é muito, muito ocupada. Ela não tem tempo
para se eu conseguir, eu acho que eu vou chorar na live de tanta alegria por ter conseguido trazê-la. Não vou falar o nome dela para ela não se sentir pressionada, mas ela fala do perdão de uma maneira magnífica. Perdoar vem de Deus. Né? Quando você conseguir, você fala, você avisa que eu quero assistir essa live, viu? Tá bom. Eu aviso. Vai estar bem divulgado, com certeza. Olha, vou ler aqui um último comentário. Nós estamos a 1h e 5 minutos, tá? No mundo de Paulinha, doações em dinheiro são necessárias, sim, mas a doação da atenção, do acolhimento, não tem preço. Com certeza. Concordo não tem em gênero, número e grau. O nosso tempo é o melhor presente que nós podemos dar para o outro ser humano. Né? Sim. É o melhor presente. Olha, só para... Estou vendo se tem mais algum comentário aqui. A nível de curiosidade, você sabe que ontem, eu não vou falar o nome, né, porque não vem ao caso, mas ontem, quando eu postei o nosso cartaz, né, da nossa live, uma menina que tem endometriose, que me acompanha, ela é do Rio Grande do Norte. Ela mandou uma mensagem para mim agradecendo e falando que ela tinha pensado em se suicidar. Por conta da doença, que a doença dela está muito complicada, o quadro dela de endometriose está muito, muito complicado, ela tem um filhinho especial, ela já passou por uma cirurgia que não foi muito bem sucedida, ela vai precisar de uma outra, e eu espero, ela entrou no iniciozinho, eu vi, tomara que ela ainda esteja aí. E assim, para você ver o tempo, né? E aí eu conversei bastante com ela, nós trocamos muita informação e ela agradeceu tanto, disse que agradeceu que eu ajudei muito e eu não fiz nada, né? Eu só troquei informação com ela, só trocamos mensagens. Você ouviu a angústia. Você ouviu e não julgou. Pois é. Não julgamento. Então, eu queria aproveitar esse gancho para falar mais uma coisinha. Todos nós passamos por dificuldade em algum momento de nossas vidas e aquela dificuldade parece do tamanho de um elefante. Às vezes até maior. Como a gente vai embrulhar um elefante? Como é que a gente vai comer um elefante? Primeiro, o elefante se come aos pedaços. Então, os problemas a gente resolve aos pedaços. E quando a gente percebe, não é do tamanho de um elefante. Ele é menor. A proporção que nós damos àquela situação é que os torna gigantescos. Porque aquilo nos amedronta. Imagina uma criança com medo de escuro que tem o monstro dentro do armário. Todo mundo já passou por isso, né? Ou com filho, ou na infância, tem um bicho dentro do armário, tem um monstro dentro do armário. E, de repente, não é nada. O barulhinho que está batendo na janela é de um galho de árvore, porque está ventando. Quer dizer, o que acontece? Acontece que, se hoje a gente olha para o problema com um olhar de medo, de ansiedade, de angústia, de tristeza, a gente o verá um tamanho tal que vai nos paralisar e a gente não vai conseguir, a gente vai chorar, a gente vai entrar em pânico, a gente vai entrar em depressão, a gente vai entrar em um monte de coisa. Mas você lembra a última vez que você teve um problemaço para resolver e você não resolveu? Eu lembro de alguns que eu resolvi. Então, nada te diz, ao contrário, que você não é capaz de resolver hoje. Nada vai te dizer, ao contrário, que você não é capaz de procurar ajuda, de tentar fazer um outro caminho, porque às vezes é uma questão de perspectiva, de olhar de fora, não olhar dentro de
problema. Olhe de fora do problema. Se fosse, qual é a pessoa que você mais admira na sua vida? Ah, eu admirava meu pai, por exemplo. O que você acha que ele faria numa situação dessa? Bem, com certeza ele não ia se desesperar. Legal. Joá, meu querido, boa noite. Parabéns para sua mãe, Dona Conceição. Escreve aí a idade que ela está fazendo hoje, meu lindo. Eu não vi esse aí? comentário. Peraí. Não É no vi. finalzinho. Vai chegando. Peraí. Isso, e a Rebeca está colocando que quando a pessoa pensa em acabar com a própria vida, ela não está pensando em se matar, ela quer acabar com a dor, com o problema. Com o sofrimento que ela está passando, né? Com o sofrimento que está passando. E se causar, se matar, fosse resolver, resolveria só para ela naquele momento que ela pararia de viver, mas o problema vai continuar para outras pessoas. Então, todo problema... Paulinha, ela está até comentando, né? O problema passa, a vida fica. Pois é. Então, olhe de outra expectativa, converse, procure ajuda. Se você está pensando nisso, procure ajuda. E você vai encontrar ajuda. Respondendo aí, mãezinha está fazendo 85 anos. Está certo. Parabéns para ela ao vivo. Parabéns para você. Nessa data querida. Beijos, parabéns para ela. Muita saúde. Né? E, não sei, eu acho que a mensagem que eu poderia estar passando para essa sua conhecida, essa sua amiga, endoamiga, seria isso. Procure ajuda. Nem que seja uma ajuda. Amiga do Rio Grande do Norte, olha o que a nossa psicóloga está falando para você. Não tem dinheiro para análise, não tem não sei o quê, procura se você é evangélica, procure um pastor. Se você é católico, um padre, procure a sua amiga. Procure aquela pessoa que você acha que é sábia, que você tem admiração. Quem sabe? Tá? E as faculdades, na sua maioria, não sei, nessa época de pandemia, toda a faculdade de psicologia tem o SPA, tem o Sistema de Atendimento Gratuito. E não cobram nada. Se cobrar, na época que eu fiz, na minha formação, era gratuita. Depois passou a cobrar R$1 a consulta. Um valor muito simbólico. Né? Essas universidades estaduais e federais também fazem a mesma coisa. Então, são caminhos a serem seguidos. A dor vai passar. É só você procurar ajuda. É verdade. Passa mesmo. Tudo na vida passa, né? Ele está, o Alzheimer, Corações Entrelaçados, está agradecendo aí de nada. Joá, Oliveira. Muita saúde, muitos anos de vida. 85 anos não são 85 dias, né? Muita vida, né? A vida. Muita história, muita experiência. Enquanto há vida, devemos celebrar, sempre. É verdade. Olha, Ruana, eu quero, assim, te agradecer muito, 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 muito. Você conseguiu abordar um assunto, né, que para muita gente é um preconceito falar, para outras pessoas é um assunto delicado, e você com simplicidade, com carinho, com amor, você dividiu, compartilhou com a gente tanta informação, né? Eu só tenho a te agradecer, de coração. Eu que agradeço. É um prazer visitar sempre uma nova amiga que a gente faz nessa vida aí online. Você, quando foi no meu canal, falou com muita experiência sobre o tema, ajudou muita gente, eu tenho certeza. Eu aprendi muito com você sobre o assunto.
E, como eu digo, cada convidado que eu recebo é uma porta de amizade que é formada e conhecimentos a gente agrega. Então, tudo isso que eu falei hoje são conhecimentos que a gente agrega no dia a dia, não só numa formação, mas num bate-papo, numa troca. Leia, ler não ocupa espaço. As pessoas precisam voltar a ler, largar um pouquinho a tela do celular e ler. O tema que você mais gosta, começa com coisas simples. Você vai melhorar o vocabulário, vai melhorar a cognição, vai fazer uma coisa prazerosa, vai se envolver na imaginação, se for um livro de ação, de coisa, etc. A leitura é muito bom. A E gente mude a sua viaja, alimentação. né? E a leitura, uma Viagem. vez eu li um livro que se chamava Turbine o Seu Cérebro. E ali falava o seguinte, que a leitura é como uma musculação para o cérebro. Você está lendo, você está colocando o teu cérebro para trabalhar, né? Eu achei bem interessante essa comparação. Então, assim, aprendi muito hoje com você. Quero te agradecer de coração, agradecer a Selene, a Luciana Novaes, né, que são outras endoamigas Eu vou que ter nos live com a uniram, Luciana né? esse mês. Elas nos uniram. E agradecer de todo mundo, né, que participou, todo mundo que tirou um tempo do seu tempo e veio aqui, né, doar. Todo mundo doou o seu tempo, né? Então, Todo assim, mundo. de verdade, Eu que muito agradeço. obrigada. Eu quero que você coloque aí os seus canais, fale dos seus canais, né, para quem quiser depois fazer contato com você Tá? Vou e colocar meu quiser fazer Instagram mais aqui. perguntas ou te convidar para alguma live, né? Deixa aí os Deixa eu seus botar aqui. canais. Esse aí é o meu Instagram. Quem quiser, esse Identidade Visual, estão no Facebook, como Minha Mãe Tem Alzheimer, tudo junto, no Face. No YouTube já é separado, Minha Mãe Tem Alzheimer, mas tem o Juan. Se você escrever Juana Labos, que é com J, conforme está aí, você me acha em todas as redes sociais, inclusive no site. Nós temos um site também. Se escreve dessa maneira aí. Escreveu, me achou. Achou a identidade visual cor-de-rosa, com dois rostinhos lá, se beijando? Me achou também. E é por aí, tem muita informação. O ano passado foram quase 50 profissionais diferentes que fizeram live comigo. Aqui no Instagram, esse ano, já perdi a conta de apresentando pessoas que também cuidam com seus familiares com algum tipo de demência. Com isso, eu estou ampliando meu conhecimento, a gente está trocando, está ajudando, incentivando pessoas que não faziam lives a fazerem lives e passar seu conhecimento. Eu conheci o Joá tem 4, 5 anos atrás, porque na nossa época não existia esse espaço. A gente tinha os sites que diziam o que era a doença, mas não tinha ninguém Uhum. falando de como cuidar. E, e ainda existe muito preconceito na demência, né? Mas a gente segue em frente, pessoal. Isso é uma delícia. E eu queria aproveitar, já que você me deu espaço para fazer propaganda, eu tenho Lógico, duas fica à coisas. vontade. Amanhã, dia 26, eu vou conversar com a Sandra Oliveira. Ela é Filhos em Paz, o canal dela. Você considera seu idoso um peso? É uma pergunta. Então, vem para a live. E no dia 27, eu vou conversar com a Laine Andrade, cuidador ou algoz. Você cuida ou não cuida? Você é cuidador o tempo todo ou de vez em quando você é algoz daquela pessoa? É um tema forte. Ela é filósofa, é mestre, e vai ser um bate-papo assim de troca de informações com um tema muito relevante. E aí eu acabo com o mês de maio. Então, pessoal, olha, duas lives com temas muito interessantes, né?
A Ruana está convidando aí, vamos prestigiar, vamos assistir e vamos aprender, né? Porque o Uhum. conhecimento, Ruana já disse, não ocupa espaço, né? E eu Uma complemento, salva vidas e faz toda a diferença, né? Conhecimento é faz poder. uma diferença, com certeza. Então, Meu anjo, estão muito obrigada. todos convidados. Muito obrigada por ter me recebido no seu canal, Ô, ter querida. aberto essa oportunidade. E eu quero agradecer a todos vocês que passaram, ok? Se a Rosângela estiver aí, estou te ligando para saber qual é a novidade. E E até uma a próxima ansiedade, live. passou a ansiedade. Olha, eu amei, 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 adorei. Muito obrigada, querida. Olha, teve um Tá bom. comentário aí que falou Ah, assim: Ruana é luz. E é verdade. Ela traz luz, traz conhecimento, adeus. traz alegria, traz Muito leveza. obrigada. A gente fica tão à vontade com ela que dá vontade de ficar horas conversando. Mas aí amanhã eu tenho que ler uma apostila com 121 páginas. Pois Que eu tenho uma é, enrolada, eu tenho uma sei. enrolada aí, Olha, né? então nós vamos Obrigada. finalizar a live, tá bom? Um beijo para Tá todo bom. mundo. Fiquem com Deus, uma boa noite, tá? Meus novos e amigos, viu? Estão sempre convidados também aqui para o meu canal. Eu falo sempre de endometriose. E lá no canal da nossa amiga, nos canais, né? A gente tem variedades e muito Sim, conhecimento também. eu vi algumas pessoas que me seguem que têm também a endo, né? Então, eu peço para essas pessoas, independente de qualquer coisa, se inscreverem, que você tem muito material interessante, você tem muita experiência com isso, e depois dessa rasgação de seda é melhor ir embora, né? É, eu estou à Depois de disposição de todo mundo. Um beijo, Fui! Ruana. Muito obrigada, tá, querida? Boa Beijo, noite para todos. Obrigada. boa noite, tchau.